Fala pessoal, tudo certo? Hoje o tema da nossa aula é relacionado à textura do solo. É o primeiro aí de alguns vídeos que vamos falar sobre a granulometria e como que esse formato, como que o tamanho dos grãos influencia nas propriedades que nós vamos ter aí no nosso solo enquanto material estrutural. Essa granulometria ela também é estudada e muito quando a gente pensa no solo como material de construção, quando a gente utiliza ele como agregado das nossas argamassas, do concreto e de outros compostos. Aqui a gente vai entender um pouco mais do ponto de vista do comportamento estrutural que nós temos aí para o solo. Então entender lá no terreno como que a granulometria diferente pode afetar a parte da permeabilidade, a parte da resistência, como que pode afetar também a deformação desse material enquanto estrutura aí das nossas fundações, das nossas obras, enquanto material integrante aí das estruturas de barragem e todas as aplicações que a gente conhece do solo. Vamos lá então? Bom, previamente nós já conversamos bastante, Falamos aí sobre a variabilidade que temos nos terrenos, nos tipos de solo. E com a análise tátil visual, a gente consegue já a princípio saber se aquele material ele tende a ter um pouco mais de areia ou tende a ter um pouco mais de argila por conta, dos aspectos físicos, por conta ali da sensação tátil, por conta da visualização ali dos grãos. A gente já consegue ter essa interpretação inicial. Mas agora, como que eu sei se aquele material tem 30% de areia, se tem 72% de areia, se tem 57% de areia, Como que eu consigo quantificar a porcentagem dos tamanhos dos grãos? Quantos por cento eu tenho de argila, quantos por cento eu tenho de areia, quanto por cento de silt, por cento de pedregulho? Como que eu consigo saber quais as frações que estão ali presentes e qual a porcentagem delas? Para fazer isso, a gente precisa ir para o laboratório, a gente precisa ensaiar esses materiais através do ensaio de granulometria e sedimentação que nós vamos aí acompanhar. E a gente sabe que existem diferentes tamanhos de grãos no solo. Temos aí a escala proposta pela ABNT e que muitas outras normas utilizam, que é a escala da gradação de pedregulho, areia, silt e argila. Relativamente, eles são muito diferentes, o tamanho dos grãos. Então, aqui, de maneira aproximada, dá para a gente ver a diferença de um grão de areia para o pedregulho, do silt, muito pequenininho comparado com o pedregulho, e da argila, que é invisível nessa escala. A gente não consegue enxergá-la, visualmente um grãozinho de argila. E a gente sabe, então, pela BNT, 7181, que o pedregulho é todo aquele material que está indo de 2 até 60 milímetros. Acima disso, a gente já começa a ter gradação de rocha. A areia é o que vai de 2 até 0,06 milímetros. O silt, de 0,06 até 0,002 milímetros. E a argila são todos os tamanhos dos grãos menores que 0,002 milímetros. Tudo isso aqui é argila. E além disso, pedregulhos e areias ainda tem aquelas gradações intermediárias que a gente pode ter, faixa grossa, faixa média e faixa fina, por exemplo. Existe um tamanho específico de grão que é importante que nós conheçamos, que é o tamanho de 0,074. Esse tamanho de grão, essa abertura, na verdade, que a gente vai entender das peneiras, separa tudo aquilo que for maior que esse tamanho, a gente chama de solo grosso, e tudo aquilo que é menor que esse tamanho é solo fino. Como esse valor é bem próximo do tamanho do silt pela BNT, de certa maneira a gente pode entender que argilas e silt são solos finos, enquanto que areias e pedregulhos são solos grossos, como nós já falamos aí em vídeos anteriores sobre a origem do solo, sobre as propriedades aí do terreno. Bom, além disso, além do tamanho, o formato das partículas também pode se alterar e pode alterar algumas características, principalmente mecânicas, que elas vão desempenhar. Do ponto de vista de solos grossos, a gente tem aí formatos que vão desde muito angulares, angulares, subarredondados, arredondados e muito arredondados.
né? Então isso com relação, perdão, né, com relação ao formato, a presença ou não de angulosidades. Já do ponto de vista da estrutura que nós temos de materiais finos, nós podemos ter a presença de microporos e de macroporos, né? Então, microporos pode existir entre as lamelas de solos finos e macroporos pode existir entre os aglomerados, né, que a gente vai tendo dessas lamelinhas, né? Então, solos argilosos apresentam poros dentro e fora da sua estrutura, digamos assim, né? Então, a gente tem os poros entre lamelas e os poros entre aglomerações que a gente vai ter, aglutinações dessas lamelas. Bom, em breve vamos falar aí sobre a estrutura do solo e entender mais sobre esses elementos. E como que a gente pode, então, quantificar, né, quanto de grãos de areia, grãos de silt, grãos de argila nós temos? Basicamente, nós podemos utilizar peneiras para poder separar esses tamanhos. Porque se eu consigo separar o tamanho dos grãos, eu consigo pesar, né, eu consigo medir ali, eu consigo aferir a massa que tem, né, em cada tamanhozinho, né? Então eu consigo saber, por exemplo, quanto de grãos fica retido nessa peneira mais fina, quanto de grãos fica nessa peneira um pouquinho mais grossa, quanto que fica acima dessa outra peneira. E qual que é o segredo? É só a gente pensar aqui. Se eu tenho, né, um grão, por exemplo, de 1 milímetro, esse grão ele vai passar por uma peneira, por exemplo, que tem abertura de... Deixa eu aumentar a abertura aqui para ficar na escala. Ele vai passar por uma peneira que tenha abertura de 2 milímetros. Então esse grão ele consegue passar nessa peneira. Ao passo que ele vai ficar retido numa peneira que tem abertura de 0,4 milímetros, por exemplo, né? Então o grão ele consegue passar nas peneiras que têm abertura maior que ele, mas ele vai ficar retido nas peneiras que têm aberturas menores. Por isso, então, que nós utilizamos um sistema composto por vários tamanhos de aberturas, né? A gente tem peneiras de muitas aberturas diferentes, de forma com que a gente vai computando quanto de grão está retido em cada intervalinho, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver esses intervalinhos de tamanhos. Mas com isso, a gente consegue depois resgatar e entender quanto de grãos de areia, de silt, argila, né, nós temos aí, pedregulho também, nós temos. E isso tudo vai culminar no que a gente chama de curva granulométrica. Curva granulométrica nada mais é do que um gráfico que ilustra o tamanho das partículas que nós temos, né? Daqui a pouquinho vamos observar. Só que acontece que existe um limite pelo qual a gente consegue construir aberturas de peneiras. Esse limite é justamente a peneira, que nós chamamos aí de peneira 200, que é a peneira de 0,074 milímetros, né? São dois tipos de nomenclatura. A gente pode utilizar o número, o índice dessa peneira, e a gente também pode utilizar a abertura em milímetros dessa peneira para poder nomeá-la. Essa peneira 200 é justamente a última peneira que a gente consegue utilizar para fazer o peneiramento do solo. A partir desse tamanho, né, as aberturas vão ser tão pequenas que vai começar a ter problema de atração eletrostática ali, né, entre o próprio grão, entre as cargas do grão, né, e a agitação que a gente vai ter. Então fica difícil do grão ele continuar sendo peneirado a partir desse tamanho. Se a gente recordar, né, basicamente, né, essa peneira é justamente a peneira que vai separar solos grossos de solos finos. Então o peneiramento ele pode ser utilizado quando a gente vai estudar a parte de solos grossos, justamente por conta, né, dessa propriedade que a gente consegue separar os grãos fisicamente. Já para solos finos, a gente vai precisar usar então uma outra estratégia. A gente vai ver que é a estratégia da sedimentação. Então, de maneira geral, o solo ele é composto, né, por fração grossa e por fração fina. A fração grossa ela pode ser obtida através de peneiramento, onde a gente coloca uma amostra de solo
e vai, através de um agitador mecânico, vai separando em várias peneiras de acordo com o tamanho dos grãos. Só que existe um limite para isso, que é justamente o tamanho de 0,074 milímetros, que é a peneira 200. A partir do material que passa nessa peneira, que são os materiais finos, nós vamos então para o ensaio de sedimentação. O ensaio de sedimentação, ele justamente busca avaliar o comportamento, avaliar o tamanho dos grãos dessa fração fina. Pega um pouquinho ali de areia ainda, mas principalmente da fração de silt e argila. E basicamente esse ensaio, ele analisa a velocidade de queda das partículas, que é uma propriedade física da lei de Stokes, que vamos falar em breve sobre ela. Basicamente, então, a fração grossa pode ser analisada por peneiramento, e, em linhas gerais, a fração fina por sedimentação. O ensaio, então, completo para se analisar a granulometria de um solo, ele é composto por 3 estágios. Geralmente, quando a gente vai fazer ele de forma completa, a gente segue essa ordem. Primeiro, a gente faz o peneiramento grosso. O peneiramento grosso, de maneira geral, ele é voltado para a parcela de pedregulho. De maneira geral, por conta das aberturas das peneiras que nós temos. Depois a gente vai para a sedimentação, que é a parte dos finos do solo, que o foco principal é avaliar a parte dos finos. E o peneiramento fino, que o foco também é um pouquinho de pedregulho, mas sobretudo a parcela de areia do solo. Então, aqui em linhas gerais, se a gente fosse associar as parcelas da granulometria, seria, de maneira geral, peneiramento grosso, a gente vai buscar estudar as frações de pedregulho. Sedimentação, a gente vai buscar estudar as frações de finos, silt e argila. E o peneiramento fino, buscar avaliar a parte das areias. Em breve eu vou deixar aqui para vocês também o vídeo dos ensaios explicando passo a passo como que funciona essa análise. O peneiramento, então, seja o grosso, seja o fino, a gente tem um conjunto de peneiras que muda, no caso do peneiramento grosso e do peneiramento fino. E basicamente a gente avalia a massa retida em cada peneira através da vibração por um agitador mecânico desse solo previamente seco, com umidade higroscópica pelo menos aí. No caso do peneiramento grosso, nós temos aí aberturas que vão, em geral, de 50 milímetros até 2 milímetros. Então repare que são as frações aí de pedregulho. Esse conjunto de peneiras, ele pode mudar. Ele pode ter algumas peneiras a mais, pode ter algumas a menos eventualmente. Mas de maneira geral, essas são as peneiras recomendadas pela ABNT. Então a peneira, ela pode ser nomeada a partir do índice dela, um valor índice, em termos de polegadas, aqui no peneiramento grosso, e depois vai mudando para um número sem as polegadas. E também tem a denominação em milímetros. Então a gente tem um nome índice da peneira, ou pode chamar ela também de uma peneira em milímetros. Por exemplo, a de 1 polegada é de 25 milímetros. Já a peneira 4, que não é mais falada em polegadas, a peneira 4 é uma peneira que tem 4,8 milímetros. Conforme, a partir aqui do 4, do 10, conforme a gente aumenta o número, menor vai ficando a abertura das peneiras. Para o peneiramento grosso, então, a gente tem essa relação aqui de peneiras. Bom, aí o próximo ensaio que é feito, em geral, como outra amostra, é o ensaio de sedimentação. O ensaio de sedimentação, ele basicamente vai avaliar o material que passa na peneira 200 até 1 micrômetro, ou 0,001 milímetros. Então isso aqui é uma fração de argila já. Para diâmetros menores, para valores menores aí de partículas, aí a gente precisa entrar com análises mais sofisticadas para poder fazer essa medição, microscopia eletrônica e tudo mais. Bom, mas em geral já é suficiente o que a gente já consegue fazer com esse ensaio de sedimentação. O ensaio de sedimentação ele se baseia na lei de Stokes. A lei de Stokes é uma lei física que vem da parte aí de fenômenos de transportes, de estudo de escoamento, que analisa como que um corpo esférico se desloca através de um fluxo em um fluido. Na verdade, é analisado como que o fluido está se deslocando em relação ao corpo esférico. A partir dessa ideia, a gente pode pensar que o fluido pode ser, no caso, a água,
que a gente pode utilizar, e o corpo esférico pode ser uma aproximação que a gente tem para os grãos do solo. Então, a partir da ideia que nós temos aí da lei de Stokes, a gente consegue utilizar esse fundamento físico, né, para a gente conseguir calcular qual que é o diâmetro que nós temos dos grãos a partir da medição da velocidade. E a velocidade é a distância pelo tempo. A distância a gente vai medindo através de alturas de queda dessas partículas. Essas alturas de quedas, elas são possíveis de serem calculadas a partir de um instrumento que a gente chama de densímetro. Densímetro é um instrumento que nós utilizamos para medir a densidade. Então, num primeiro momento, a gente tem um solo totalmente misturado ali num fluido, né? A gente agita, mistura bem. E a partir do momento que a gente para de agitar, ao longo do tempo, os grãos eles vão se depositando. Então, a gente tem uma densidade inicial. Ao longo do tempo, a densidade ela vai se alterando. Por quê? Porque os grãos maiores eles começam a se depositar. Depois os grãos um pouco menores, e ao longo do tempo a gente vai tendo então uma alteração da densidade do fluido, né? Isso vai sendo medido através de um densímetro e com essas informações a gente consegue calcular distâncias de queda das partículas e a gente tem tempos também. Então a gente vai usar esses fundamentos para poder calcular aí o diâmetro das partículas. Além disso, além de medir, né, a densidade ao longo do tempo, a gente vai medindo também a temperatura, porque esse é um ensaio que demora, né, demora aí algumas horas, até 24 horas, tem ensaios que vão até 48 horas, né, mas em geral até 24, justamente para a gente poder dar bastante tempo para as partículas irem sedimentando. E conforme vai mudando o tempo, vai mudando também a temperatura ambiente que nós temos, e a temperatura mudando, muda a viscosidade do fluido, no caso da água, que é importante aí que ser avaliado. Bom, depois, com a massa que fica, né, depois que a gente termina de fazer esse ensaio, a gente peneira essa água, né, para poder retirar os grãos, né, os finos eles acabam indo embora pela peneira, mas os grãos de solo grosso, né, eles permanecem, e com esse material seco, a gente faz o que a gente chama de peneiramento fino, que é justamente para estudar a parcela de areia, principalmente, que tem aí no conjunto. Bom, a abertura então de peneiras por peneiramento fino começa na peneira 2, que é a última do peneiramento grosso, inclusive, e vai até a peneira 200, que é a última peneira que nós temos, passando aí por várias gradações diferentes. Repare que conforme a gente aumenta o índice da peneira, vai diminuindo o tamanho da abertura. E aqui eu deixei destacado para vocês peneiras importantes para a gente conhecer o tamanho dos grãos, que é a peneira 10, de 2 mm, a peneira 40, de 0,42 e a peneira 200, de 0,074. A peneira 10 é aquela que começa o tamanho de areia, que muitos experimentos que a gente vai fazer pede para ser passado na peneira 10. A peneira 40 também é uma peneira importante para a gente, é onde começa a ter a parte de areia média para fina, né? Então a gente tem alguns experimentos de laboratório, alguns ensaios também que pede para que o solo seja passado na peneira 40. A peneira 200 é a peneira que separa solos grossos de solos finos, também é uma peneira especial aí para a gente conhecer. Bom, para que a gente faz tudo isso, né? O resultado da análise da curva, da análise desses experimentos é justamente uma curva granulométrica. A curva granulométrica é um gráfico que relaciona o tamanho dos grãos, né, o diâmetro dos grãos, com a porcentagem que passa por aquele tamanho dos grãos, né? Então é como se a gente tivesse várias peneirinhas, né, algumas fictícias no caso da parte fina, mas que vão dizendo para a gente quantos por cento do solo vai passando por aquele tamanho. Então a gente calcula essa porcentagem que passa tanto no peneiramento quanto na sedimentação para construir esse gráfico, né? Então a gente vai tendo quanto que está passando ao longo de cada tamanho dos grãos. Assim é possível recuperar e a gente saber quantos ficam retidos. Se a gente sabe o quanto que está passando, a diferença, né, do 100% para aquilo é quanto que está ficando retido, né? Então a gente vai sabendo quantos por cento do solo está ficando maior do que determinada peneira.
A gente vai fazer daqui a pouco alguns exercícios para poder entender melhor. Bom, esse é um gráfico diferente, né? Ele é um gráfico aí semi-logaritmo. Então aqui no eixo X é um eixo log, justamente porque a gente tem tamanhos de ordem de grandeza muito diferentes. Então 10, 1, 0, 1. A gente está mudando aí. Cada vez que a gente pula, essa faixa está mudando de 10 em 10 vezes. Então, como a gente tem ordens de grandeza muito diferentes, a gente tem que usar um eixo logarítmico para poder colocar tudo no mesmo gráfico, senão a gente não consegue visualizar. Né? Imagina no eixo normal, se fosse em milímetros normal, a gente não ia conseguir ver esses pontos, ia estar tudo sobreposto, porque ia estar tudo partindo do zero, né? Então, é quando a gente faz esse log, a gente dá um zoom nessas faixas para poder analisá-las. Bom, é comum, então, a partir desse gráfico, a gente explicitar aqui quais são os pontos que começam a areia, começa o silt, começa a argila, né, até onde vai o pedregulho, que a partir disso a gente consegue então analisar quantos por cento de cada solo nós temos. Bom, cada tipo de solo tem a sua curva granulométrica diferente, cada solo é único, então ele vai ter a sua curva. Aqui a gente tem alguns exemplos de solos arenosos, o A e o B, o A aqui, né, o solo B aqui. A gente tem ali solo saprolítico de basalto, que é o C. Aqui. A gente tem ali D e F. Né? Conforme, de maneira geral, né? Conforme mais alta o final da curva granulométrica, quer dizer que mais finos nós temos. Conforme mais baixinho, quer dizer que menos finos a gente tem e mais solos grossos a gente tem. Porque quanto menos porcentagem passa por aquele valor, quer dizer que muito já ficou para trás. Né? Então aqui, por exemplo, no solo D, está passando na ordem de 10%, quer dizer que 90% já foi ficando para trás. Então 90% é maior do que aquele diâmetro, ou seja, se aquele diâmetro é de argila, 90% do solo é maior que a argila, só 10% é menor. Né? Já que no G, mais de quase 70% é de argila, porque 70% está passando no tamanho da argila. Quer dizer que está na casa ali da argila. Bom, nesse caso, então, vamos determinar a partir desse exemplo, né, que nós observamos, qual que é a porcentagem que a gente tem de pedregulho, areia, silt e argila, no item A, que é o que a gente fala de fração textural. No item B, calcular de solos grossos e solos finos. E no item C, quanto de cada fração de areia, né, areia fina, média e grossa, nós temos. Bom, vamos lá então. Primeiramente, aqui nós vamos fazer a porcentagem de argila, silt, areia e pedregulho. Primeira coisa que a gente faz então é analisar na nossa curva granulométrica e marcar os diâmetros aonde começa cada uma das faixas. Então, o pedregulho começa em 2 milímetros, aliás, termina em 2 milímetros, porque a areia começa em 2 milímetros, e vai até a areia, né, 0,06 milímetros. O silt começa em 0,06 milímetros e ele vai até 0,002 milímetros. Já está marcado aqui em azul. Por enquanto a gente não vai usar essas duas linhas, porque a gente vai analisar a areia como um todo. Depois a gente vai ver areia fina, média e grossa. Mas por enquanto é pedregulho, areia, silt e argila. Como que eu faço então para calcular qual que é a porcentagem que a gente tem de cada uma dessas frações? A gente tem que observar aqui, no pedregulho, ele estava com 100% do solo passando ali, né, pelo pedregulho, e na hora que vai virar areia, 100% do solo passou. Então, se eu tinha 100% e 100% passou, quer dizer que nada do solo ficou retido no tamanho do pedregulho, porque tudo passou para areia, né? Tudo já é menor que pedregulho. Então, basicamente a gente vai fazer um balanço, né, de entrada menos saída. Né? Então, se a entrada foi 100% e a saída foi 100%, a porcentagem de pedregulho vai ser 0%. Agora a porcentagem de areia. 100% do solo é menor, né, do que o primeiro valor de areia, ou seja, 100% está entrando no que a gente vai chamar aí de faixa da areia. Então 100% entrou na faixa da areia.
E aonde que termina a faixa da areia? Aqui. No último valorzinho ali da areia, que é da ordem de 40%. Então, ó, esse valor aqui indica que o gráfico, 40% do solo está passando, está saindo da faixa da areia. Então, se entrou 100 e saiu 40, quanto que ficou retido na areia? 60%. Agora, no silt. Quanto que entrou no silt? 60? Não, entrou 40. 40% do solo entrou na faixa do silt. E quanto que está saindo da faixa do silt? Aonde que termina? Aqui. Então aqui é mais ou menos 30, aqui seria 35, aproximadamente. Então 35% do solo está saindo da faixa do silt. Isso quer dizer que ficaram retidos na faixa do silt, se entrou 40 e saiu 35, ficaram retidos 5%. E a argila, porcentagem de argila é mais simples, que a gente só precisa analisar aquilo que entrou, que foi justamente 35%. Se nós somarmos silt, argila, silt, areia e pedregulho, tem que dar 100%, porque é todo o solo. Então, esse solo aqui, ele tem 60% de areia, 5% de silt e 35% de argila. Um solo que tem bastante areia e bastante argila. A gente costuma chamar então de um solo areno, porque é o que mais tem, então começa com esse nome, areno, argiloso. Então tem mais tem mais areia do que argila, então por isso que é areno argiloso. Se fosse o contrário, seria um argilo arenoso. Então esse aqui é um solo areno argiloso. Ah, professor, mas tem silt, mas é muito pequeno para a gente poder dar uma nomenclatura de silt, muito pouquinho que tem. A gente vai estudar em breve as classificações do solo. Bom, outra forma que a gente pode analisar a curva é entre solos finos e solos grossos. E para isso, então, nós precisamos saber qual que é a peneira 200. Então, a peneira 200 é a de 0.074. Então, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 0,74 está mais ou menos aqui, ó. Então, essa aqui é a peneira 200. Então, a gente vai separar aquilo que está retido antes da 200 e aquilo que passou. Nessa peneirinha aqui, quantos por cento a gente tem? Então, a gente tem na ordem de... aqui é 50, aproximadamente uns 43%. Então, o que quer dizer? 43% passou na peneira 200. Isso quer dizer que 57% ficou retido. Se ficou retido, é porque 57% é maior do que a 200. Então, 57% nós temos de solos grossos, ao passo que nós temos 43% de solos finos. Se nós somarmos, dá 100%. Repare que, sem somar argila e silt, que é os que a gente chama de solos finos, dá 40%, areia e pedregulho dá 60%. Então, em geral, fica muito próximo se a gente soma direto argila e silt do que a parcela fina, porque tem só uma diferencinha aqui, de faixa. A 200 é 0.074 e o silt começa na 0.06. Então vai dar uma diferença mais pequena na prática, entre solos grossos e finos. E por fim, a gente pode analisar as faixas, por exemplo, de areia ou de pedregulho. Que a gente vai analisar as faixas de areia. Bom, então a gente tem que colocar as faixas onde começa e termina cada uma das partes da areia, Então a areia grossa, que começa termina no 2, e vai até 0.6. Depois a média, que vai de 0.6 a 0.2, e a fina, que vai de 0.2 a 0.06 milímetros. O procedimento é o mesmo. Então, de areia grossa, vou colocar de G aqui, está entrando na faixa da areia grossa 100%. Está saindo da faixa da areia grossa, que é 90, que é 95, colocar 96%.
Então, temos aí da ordem de 4% retido. Então, 4% do solo é de areia grossa. Bom, já areia média está entrando na areia média, 96%. Está saindo da areia média por volta de, que é 65%, colocar 64%. Então, 96 menos 64, 32% de areia média. E areia fina? Está entrando 64, está saindo 40. Então, nós temos 24% de areia fina. Se nós somarmos, dá 24 mais 32 mais 4, né? Então, a gente tem aqui 28, 30, 60. E tem que bater ou ficar bem próximo, né, do total de areia, ali que é 60% que nós já vemos no solo. Então isso aqui quer dizer que 24% desse solo é de areia fina, 32% do solo é de areia média e 4% do solo é de areia grossa. Então são as faixas aí da areia. Bom, nessa aula então nós conhecemos aí as frações texturais do solo, conhecemos um pouco como que a gente faz no laboratório para poder analisar a fração grossa e a fração fina, as etapas em linhas gerais do ensaio de granulometria conjunta e também como interpretar a curva granulométrica, como calcular as porcentagens, as frações texturais, solos grossos, solos finos, faixas de areia, né, a partir do resultado de uma curva granulométrica. Então não perca aí os próximos vídeos dessa parte, né? Bons estudos e até a próxima.